Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Se achou? Queridos, nós estamos diante de um tratado teológico, diante de uma ferramenta muito preciosa escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta aos irmãos que estavam ali em Roma, tanto judeus como também gentios. Essa igreja provavelmente foi fundada pelos irmãos que estavam lá em Jerusalém, onde houve o mover sobrenatural de Deus, no cumprimento da profecia lá de Joel, onde Deus ia derramar sobre toda a carne o seu Espírito. E de forma poderosa se cumpre em Atos capítulo 2. Os discípulos são tomados pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e saem pelas ruas de Jerusalém, anunciando a sua grandeza, pregando o evangelho da graça de Cristo. E vidas foram alcançadas. Lá no capítulo 2 vai dizer que mais de 3.000 almas se renderam a Cristo e foram batizados. E nesta ação de Deus, por meio do seu Espírito, mediante a pregação do evangelho, esses irmãos saem de lá de Jerusalém e voltam para Roma. E então, segundo alguns teólogos, funda esta igreja. Não foi Paulo e nenhum outro discípulo que fundou esta igreja. Mas ele escreve, ele fala da alegria de ter esses irmãos como seus irmãos em Cristo, e fala também do seu amor por eles. E ao mesmo tempo expressa o desejo de estar partilhando de um momento de comunhão junto com esta amada igreja ali em Roma. Ele escreve essa carta para trazer orientações preciosas para eles, chamar a atenção deles. Os judeus eram centrados, arriados na lei de Deus. E aqueles que não se converteram, que de fato defendiam o princípio judaico, eles não criam que Jesus Cristo era Deus e o único meio de salvação. Eles criam que Jesus era o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, não o meio de salvação. Para eles a salvação era a circuncisão, para eles a salvação era guardar a lei. Então Paulo traz uma série de ensinamentos para mostrar que a lei foi dada por Deus para mostrar quem é o homem, mostrar o homem pecador, para mostrar o pecado, mas que ela não tem poder para salvar. E então, Paulo deixa claro que o único meio de salvação é por meio de Cristo Jesus. No capítulo 5, no verso 1, ele diz que o meio de justificação é a fé em Cristo, não mediante as obras da lei. E aí então, ele chega no capítulo 8, que é o ápice que Paulo traz sobre a vida em Cristo e a libertação do pecado. Ele inicia o verso 1 dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele chega a dizer que quem anda no Espírito não satisfaz o desejo da carne, não se inclina, pois quem se inclina para a carne, a colheita é a morte, no verso 6. Mas quem se inclina,
que se volta para Deus, para o Espírito, colhe vida e paz. E ele continua a afirmar nessa carta, neste capítulo, que todos aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus e que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. A marca da filiação se dá, a marca da filiação divina se dá mediante o guiar do Espírito, mediante a presença do Espírito. Por isso, queridos irmãos, é que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, têm a marca da filiação, é filho de Deus. Verso 14. E no verso 17 ele diz o seguinte, para concluir: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Para chegar então no outro bloco, no verso 18, é o verso que iremos trabalhar nessa noite, pensar juntos, que ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo, ele continua a pensar no que ele fala no verso 17, e a conexão aqui é na parte B do verso, quando ele diz: se com ele sofremos, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então ele passa agora para o verso 18 para seguir a linha de pensamento e concluir no verso 39, em especial a partir do verso 38, quando ele diz que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele deixa claro da sua certeza e da sua convicção. Bom, para fechar com um resumo esse capítulo 8, Paulo diz o seguinte: ele revela a profundidade da vida no Espírito, a certeza da filiação divina e a promessa de uma glória que supera toda a tribulação. Mas como nós vamos nos ater somente no verso 18, o que é que Paulo fala então nesse verso 18? Ele mostra que a vida cristã não é isenta de sofrimento, mas que este sofrimento é temporário diante da glória eterna. O verso 18, querido, estabelece o contraste central entre o presente doloroso e o futuro glorioso. Repetindo, o verso 18 traz um contraste entre o presente, olha só, o presente doloroso e o futuro glorioso. Nós vamos pensar em 3 pontos aqui desse verso 18. O sofrimento presente, a glória futura e a certeza da glória futura. 3 pontos eu quero trabalhar nesse verso 18. Vou ler mais uma vez o verso. Verso 18, que diz assim: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento presente e a certeza da glória futura. É o que Paulo traz para nós. Olha só, queridos irmãos, Paulo, ele deixa claro aqui, ele não nega a dor real da vida cristã, mas ele nos convida a mudar a perspectiva. Ele deixa claro, há dor, mas precisamos ter uma nova perspectiva em cima disto. Ele não está comparando quantidade de sofrimento com a glória, não é isso, mas mostrando que são de naturezas incomparáveis. O sofrimento terreno, queridos irmãos, ele é
terreno, me perdoe a redundância, passageiro e limitado. Ele é terreno, ok? Passageiro e limitado. Porém, a glória é celestial, eterna e ilimitada. Diferente do sofrimento, que é terreno, ok? Passageiro e limitado, a glória, ela é celestial, eterna e ilimitada. O sofrimento, queridos irmãos, nos prova, mas a glória nos coroa. A dor nos lembra da fragilidade humana, somos frágeis, queridos irmãos, e a verdade, mas a glória nos garante a imortalidade em Cristo para a glória dele. A filiação ou a aflição pode nos dobrar, mas a glória nos levanta para sempre. Paulo não fala de uma esperança vaga, mas de uma certeza fundamentada na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele quer que cada um de nós, os cristãos, não apenas suporte as aflições, mas espere com confiança. A grande lição, queridos irmãos, que podemos extrair então da fala do apóstolo Paulo, desse verso, é que a vida não termina na dor, mas na glória revelada em Cristo Jesus. A vida não termina na dor, Jefferson. A vida não termina na dor, Joelma. A vida não termina na dor, Marcos. Mas a vida termina, sim, na glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Pois bem, primeiro ponto é o sofrimento presente. Paulo diz, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ele deixa claro. Paulo, ele reconhece a realidade do sofrimento. Ele não minimiza o sofrimento, ele diz, há um sofrimento no tempo presente. Há um sofrimento. Cada um de nós enfrentamos o sofrimento. Enfrentamos perdas, perseguições, enfermidades, decepções, lutas, situações alheias que vêm para nos abater, ferir, machucar, nos tirar da presença do Senhor. E Paulo deixa claro que nós enfrentamos isso. Porém, o sofrimento, ele é temporal e limitado. Não é eterno e nem define a nossa identidade, queridos irmãos. É interessante, queridos, que Paulo já disse isso em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Pois ele está inserido no plano de Deus para moldar o caráter de cada um de nós. Capítulo 5, verso 3, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Percebam, queridos irmãos, que no verso 17, o verso que antecede o 18, Paulo deixa claro, se com ele sofremos, há um sofrimento, que infelizmente vem sobre a nossa vida. Há esse tempo de angústia, há esse tempo de dor, há esse tempo de lamento. Infelizmente, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro, em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Iríamos enfrentar aflições. E é interessante que quando Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, verso 8, ele diz para o seu filho na fé, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então, existe aí uma falsa teologia que diz, que prega que o cristão não sofre. Venha para Cristo que você vai parar de sofrer. Isso é mentira. A marca do cristão é o sofrimento.
O crente é marcado com o sofrimento. Olha só o que diz Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Nós, infelizmente, iremos passar pelo sofrimento. Quando eu estava estudando, eu lembrei do tempo que estamos vivenciando, eu e a minha família. E é um tempo desafiador para mim, para Jaque, para os meninos. Não tem sido fácil. Lembrei que há 2 semanas atrás, chamei minha querida esposa. Na verdade, eu fui até ela, mas conversei com ela. Falei, vamos orar e pedir para Deus nos ajudar, para a gente não murmurar nesse tempo que estamos passando. Nesse tempo de sofrimento, de dor que estamos enfrentando. Porque quanto mais a gente reclama, murmura, vai atrasando o processo. Vamos perdendo, né, a possibilidade de ver a ação de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser trabalhados e aperfeiçoados por Deus, porque é no sofrimento que Deus trabalha no nosso caráter, é no sofrimento que Deus trabalha na nossa vida, é no sofrimento que a gente recebe, né, toda a força de Deus para sobreviver e continuar a maratona da vida cristã. Lembra que estudamos aqui, na quarta-feira? O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos fracos. No verso 26 desse mesmo capítulo 8, ele diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Somos fracos. Paulo enfrentou vários momentos de dor, de sofrimento, de fraqueza. Ele chega a escrever em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7, mas eu quero só me ater no verso 9 e 10, quando ele diz, então ele me diz, depois que Paulo rasga seu coração diante do Senhor, o Senhor responde para ele, o Senhor Jesus, a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, eu passo por tudo isso. E ele chega a dizer, só Paulo, na sua loucura por Cristo, derramado, desaguado de amor por ele, ele diz, tenho prazer, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por isso que ele declara em Filipenses capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. No capítulo 8 de Romanos, o qual estamos estudando, no verso 37, ele diz que iremos enfrentar os desafios nos versos anteriores, mas ele deixa claro, não? Ele deixa claro porque ele diz, olha, no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Quem? E aí eu dou um salto para o verso 37, ele diz, ninguém, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua angústia? Ei, não olhe para ela. Não permita que este momento tire o seu foco da eternidade, tire o seu foco da glória futura, tire o seu foco de Cristo Jesus. Não permita, não deixe isso acontecer. Como diz o doutor Martin Lloyd-Jones, o sofrimento que o cristão enfrenta é real. E isso a gente precisa ter consciência, é real. Mas não é o árbitro final da nossa existência. Ele tem um propósito redentor. Olhe como um projeto de Deus, um plano redentor, algo de Deus para aperfeiçoar a sua vida. É o que eu e Jaque estamos fazendo.
olhando para o problema, olhando para a dor, olhando para o tempo presente como algo, como propósito de Deus, algo glorioso da parte de Deus para trabalhar na vida dela, na minha vida, na nossa família e nos projetar e estarmos de fato inseridos nos planos, nos propósitos de Deus. Bom, eu coloquei como um tema a dor que não escolhe a hora e nem pessoa. A dor que não escolhe a hora e nem pessoa. Imagine uma cidade costeira, uma cidade bonita, pomposa, bela, com as suas belezas naturais, histórica, onde uma família, junto com uma amiga, caminha então pela praia no finalzinho da tarde, dando risada, conversando, jogando conversa fora ou pensando sobre a eternidade. 3 mulheres, 3 servas do Senhor, caminhando, em questão de minutos, um ato de violência muda completamente a vida delas. 3 mulheres foram mortas brutalmente no dia 15 de agosto de 2025, na cidade de Ilhéus. Uma história real. 3 servas do Senhor. E o que podemos então aprender? Que o sofrimento presente é injusto, é cruel e é inevitável em muitos momentos. O sofrimento presente é injusto, cruel e inevitável em muitos momentos. Não escolhe idade, classe social ou a intenção em si. Ele simplesmente acontece, vem com ímpeto para machucar, ferir, trazer danos, prejuízos. Lembrei da oração do pastor Tito, que foi pastor de uma delas. Que o sangue delas se torne semente para semear a terra e produzir novos servos do Senhor comprometidos com o reino para pregar e viver a mensagem do Evangelho. Mas, queridos irmãos, mesmo na dor mais profunda, há esperança e propósito. Há sim esperança e propósito em Cristo. Ainda que não possamos compreender e completar o porquê. Mesmo que a gente não compreenda, não entenda, que a gente não aceite, mas há esperança e um propósito em Cristo. A gente não sabe, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A gente não pode, mas Ele pode de todas as coisas. Ele, o Redentor, é aquele que está no controle. É Ele que tem a soberania. E é Ele que rege a nossa vida, a nossa história. É Ele que faz tudo. Como diz no capítulo 8, nesse mesmo capítulo, no verso 28. Tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Queridos, quando enfrentamos momentos de sofrimento, como perda de entes queridos, como doenças ou injustiças, podemos nos apoiar na promessa de Paulo, na promessa do Senhor Jesus, que o próprio apóstolo Paulo declara nesse verso 18. A glória futura é maior do que a dor presente. A glória futura é maior do que a dor presente. A tragédia nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus vê cada lágrima, a cada sofrimento que passamos e enfrentamos nessa terra. Foi difícil no mês de agosto, porque do dia 15 ao dia 17 de agosto, foram mais de 7 homicídios na cidade de Ilhéus. Mas apesar da dor, do sofrimento que passamos e enfrentamos no tempo presente, não pode
comparar com a glória que há de vir sobre nós. Segundo ponto, é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês. Paulo deixa claro, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo enfatiza aqui, queridos irmãos, o conceito, o conteúdo e a magnitude, queridos irmãos, da glória prometida pelo Senhor Jesus. Olha só, irmã Rita, ele mostra que a glória eterna é incomparável com qualquer sofrimento presente. Olha só, Josi, ele está mostrando aqui, tá certo? Que a glória eterna, futuro, é incomparada a qualquer sofrimento presente. Kareninha, a glória futura é incomparável com qualquer situação que nós passamos e enfrentamos aqui na terra. Ela é eterna, ela é celestial, muito maior que qualquer sofrimento terreno, irmã Carmesil. O problema é que a nossa natureza caída nos leva a olhar para o sofrimento. O problema é que a nossa natureza caída nos leva a centrar o nosso coração nestas coisas. Lembra quando Pedro e os discípulos veem alguém no mar e falam, é um fantasma? Eles ficam estatelados diante de tudo que está acontecendo ali, diante daquela cena, e eles recebem uma informação do Senhor Jesus, não sou eu. E Pedro diz, como sempre tem que ter algum Pedro, né? Toma a frente e fala, se é o Senhor, deixa eu ir até a sua presença, e o Senhor venha. E ali então, Jamile, aparece o primeiro surfista na Bíblia, Pedro. Tentou surfar, viu, Fidelis? Tentou surfar. Mas a grande questão é que a humanidade de Pedro não deixou ele ver, continuar olhando, percebendo, notando que aquele que estava diante dele era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. E ele olha então para a água turva, o mar turbulento, ele olha para a tempestade, ele olha para os ventos fortes, ele olha para o mar que estava agitado e começa o quê? A afundar. Na hora do desespero, em vez de olhar para Cristo, a gente olha para a situação. Na hora da aflição, em vez de olhar para Cristo, a gente olha para a agonia, a dor, o sofrimento. Queridos irmãos, não podemos fazer isto, porque Paulo escreve anteriormente, no verso 17, se com ele sofremos, ele deixa claro, também com ele seremos glorificados. Edinaldo, meu querido, precisamos ter essa consciência. A glória futura, queridos, já está assegurada, embora ainda não plenamente revelada aos nossos olhos, mas já é uma segurança, é algo que está concretizado pelo Senhor para nossas vidas, Josivaldo. É a recompensa prometida a todos os que perseveram em Cristo, a consumação da redenção. Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele que perseverar até o final será. E quem é que vai perseverar até o final? Serão os salvos, os eleitos, aqueles que irão morar no céu, aqueles que entregaram a vida a Cristo, aqueles que confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que lutaram contra o pecado, deixaram as coisas que para trás ficam e avançaram para aquelas que estão diante de Cristo, que é o próprio Senhor Jesus, que trilharam na verdade, caminharam na verdade, estiveram com os pés calcados na verdade, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da angústia, mesmo diante da dor, mas olharam para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, e assim nós devemos trilhar, olhar para Ele, de fato estar enraizado nele e viver no exercício da nossa fé, confiantes que Deus é poderoso e que Ele prometeu esta glória e Ele há de cumprir. Ele há de cumprir. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, verso 8, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Vai vir a tribulação, mas não seremos angustiados. Ficaremos perplexos,
porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. A promessa há de se cumprir. A glória de ser revelada é incomparável com a dor do tempo presente. Lá em Apocalipse, queridos irmãos, está escrito, no capítulo 21, verso 4, o Senhor Jesus traz essa revelação para João, e João escreve essa carta para transmitir para seus irmãos do século presente, século 1, século 5, e assim, seguindo a linha de pensamento, até chegar no século 21, ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Você pode dar um amém? E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Você pode dar uma glória? Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui você não está lidando com um político, não está lidando com um homem, porque Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele cumpre. São fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. Você pode dar uma glória? E aqui está, para aqueles que perseverarem, que não olharem para o tempo presente, a dor do tempo presente. Reconhecer, presta atenção, reconhecer, Leandro, é uma coisa. Reconhecer é uma coisa, mas ficar olhando para a dor, ficar olhando para a angústia, ficar olhando para o sofrimento, se lamentando, mimimi o quê? Olha para o futuro. Diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, o Deus dele, e ele será o meu filho. Aleluia! A Deus seja a honra, a glória, o louvor pelo século dos séculos. A igreja diz: ei, quem quer receber as coroas? As coroas que Papai do Céu já preparou para a gente. Quem quer receber, levanta a mão e dá glória. Fala assim: eu quero receber. Fala assim: são 3 coroas, 3, tá certo? Minhas irmãs que são avançadas de idade aí, tá certo? Solteiras, tem nada a ver com vocês não, viu, minha irmã? Tem nada a ver com as coroas aqui da terra, é as coroas lá de cima. A primeira coroa, Paulo diz, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, que está escrito: desde agora me está guardada a coroa da justiça. Fala assim: eu vou receber a coroa da justiça. Pedro diz também, 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Ele diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Aleluia! A segunda coroa, fala comigo: coroa de glória. Eu vou receber a coroa de glória. Essa coroa você não vai receber não, com esse ânimo aí. Vai receber a coroa de glória. Poxa, meu Deus do céu. Você está vivo mesmo? Misericórdia. E por fim, o Senhor Jesus revela para João, no capítulo 2, verso 10, a parte C: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da... Fala assim: eu vou receber a coroa da vida. A vida eterna que há em Cristo Jesus. Eu vou passar a eternidade com meu Pai. Estarei eternamente com Ele, adorando, exaltando, enaltecendo. Assim como os anjos declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E naquele dia estaremos lá, sendo presenteados, sendo de fato filhos
recebendo a coroa de glória, recebendo a coroa da vida e recebendo a coroa da justiça do justo juiz, que é o nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem crê nisso, levanta a sua mão e dá glória. Aleluia. Pastor Batista, John Stott, diz assim: Paulo não está negando a dor, queridos, mas está afirmando que a glória futura vai superar qualquer sofrimento presente. Vai superar, a glória futura vai superar qualquer sofrimento presente. Lembrei, queridos irmãos, de uma jovem. Aos 17 anos, ela mergulhadora, querendo então descobrir as belezas naturais do fundo do mar. No ano de 1967, ela sofre um acidente e fica paralisada. Só consegue mexer o pescoço. Tínhamos um irmão em Cristo que morava no Couto. Irmão Pedro, não falha a memória. Quando eu congregava na Lindinópolis, a gente conheceu ele. Eu e Jaque ficamos atônicos pela alegria daquele irmão. Em cima da cama, só tinha o movimento da cabeça, pescoço para cima. Foi o que essa jovem passou. Os 2 primeiros anos foi difícil. Muito difícil, irmã Márcia. A menina enfrentou uma profunda depressão. Dúvidas, questões espirituais da palavra de Deus. Indagações, questionamentos. Pensamentos suicidas. Querendo tirar sua própria vida. Irmão Dagoberto. Mas ela faz uma declaração depois que ela passa pelo vale da sombra da morte. Ela diz: cada dia da dor, ou cada dia de dor, é um lembrete de que minha vida, ou a minha verdadeira vida, está por vir. O céu é minha liberdade real. Aleluia. A cada dia de dor, é um lembrete para a minha verdadeira vida. Essa vida que há por vir. Por quê? Porque o céu é minha liberdade real, que se dá em Cristo Jesus. Queridos, guardem isso. Ao fixar os olhos na glória futura, percebemos que a recompensa eterna supera toda a dor presente. Essa esperança transforma a nossa vida diária, nos fortalece a nossa perseverança, e nos motiva cada vez mais a partilhar da nossa fé. Por isso que nós somos fustigados nas campanhas de missões, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, a contribuir, a ajudar. A gente está na cidade de Ilhéus, mas tem outros missionários no estado da Bahia fazendo missões. Estão lá dando a sua vida para servir. Falei na quinta-feira lá em casa, uma jovem que já esteve nessa igreja, testemunhando. Formou em odontologia, consultório todo montado, tudo bonito, tudo organizado. Estava ganhando muito dinheiro, solteira, inteligentíssima. Mas Deus falou: vai para o campo missionário. Seu campo missionário aqui, já se fechou o ciclo, vou te levar para outro. Foi lá para os Ribeirinhos. Uma menina que estava lá na cidade, toda no jaleco, toda periquetada, com uma vida bacana, solteira, ganhando um recurso financeiro maravilhoso. Agora vai lá para o meio dos matos, carregar 10 quilômetros, ela e a outra missionária, um saco de farinha, pesando 60 quilos para ajudar o Senhor. O novo irmão, que entregou a vida a Jesus, que naquele dia ele falou: eu vou fazer a quantidade de farinha, e essa quantidade que eu fizer, eu vou vender, porque o valor eu vou doar para missões. Gente, é algo fantástico. Ela entendeu os planos, os projetos de Deus. Ela entendeu que a vida dela não pertence mais a ela, mas a Cristo Jesus. Ela entendeu que, apesar de todo o sofrimento que passamos e enfrentamos aqui na terra, o nosso olhar deve estar em Cristo, voltado para o futuro, para o louvor da sua glória. Por isso, queridos, não esqueça que a nossa esperança, a nossa esperança em Cristo transforma a nossa vida diária, nos fortalece, nos dá força para perseverar e nos motiva a compartilhar a nossa fé. E por fim,
a certeza da glória futura. Paulo diz, porque para mim tenho por certo. Paulo tem certeza. Paulo enfatiza a convicção e confiança inabalável do cristão na glória prometida. Ele diz e deixa claro, porque para mim tenho por certo. Ele tem certeza que apesar do que ele está enfrentando, a dor, o sofrimento, ele tem convicção que há algo poderoso, glorioso no futuro para ele e seus irmãos em Cristo, para a igreja de Cristo. Paulo fala com certeza, não com suposição, queridos. Para ele a glória futura é tão real quanto o sofrimento presente. O sofrimento não é real, mas também a glória é. O sofrimento está machucando, me jogando para baixo, mas a glória vai me levantar um dia. E eu vou se livrar desta dor eternamente e estarei com meu Senhor. A glória é futura, queridos. A glória é futura. É algo tão valioso, precioso, glorioso, me perdoe a redundância, da parte de Deus para nós. Olha só, Paulo não fala em possibilidades, mas em certeza, eu tenho por certo. A glória há de ser revelada. Essa certeza é ancorada para a alma, como diz o escritor de Hebreus, capítulo 6, verso 19. Mostrando que o futuro do cristão já está garantido em Cristo. Queridos, a gente não precisa fazer alguma coisa para esta glória futura. A glória futura já está garantida. O que eu faço então? Lógico que eu mergulho na intimidade com meu Senhor para viver os teus propósitos, para viver a vida de santidade, para fazer a sua vontade, para estar no centro do seu querer, realizando as suas obras, glorificando o seu santo nome, exaltando a Ele. Eu não posso viver mais para mim, eu não posso mais viver para minha família, eu não posso viver mais para o outro, eu tenho que viver para Cristo. Se eu vivo para Cristo, eu vou viver para mim, eu vou viver para a minha família, eu vou viver para o outro, mas tudo na direção e na dependência do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus. Queridos, olha só, Agostinho diz o seguinte: toda a vida presente, por mais longa, presta atenção, não é mais que um instante comparado com a eternidade. Você está aqui hoje. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Talvez eu não seja, ou talvez eu não saiba, perdão, o que você esteja passando de fato. Mas o Senhor Jesus sabe. E sabe muito mais profundo do que até mesmo você sabe. Mas a sua dor é hoje, é presente. Amanhã é futuro, pertence a Deus. Quem sabe amanhã? Quem sabe? Quem sabe na instante que é futuro? Na instante é futuro. São 8h49. Estamos no presente, mas na instante, 9 horas é futuro. O céu se rasgue e o nosso Senhor volte. E a gente contemple a glória futura do Senhor Jesus sendo manifestada sobre a nossa vida. Ei, e se não chegar à eternidade? Não tem problema, porque hoje você está chorando. Está escrito no Salmo 30, verso 5, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a sua alegria vem pela manhã. Porque aquele que nós servimos é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder, o seu evangelho que opera em nós. O sofrimento não tem a palavra final. O sofrimento não tem a palavra final. A glória vindoura já está concretizada por meio de Deus. Tudo que você passa como sofrimento, Paulo diz que é leve, que é momentâneo.
mas que produz, irmãos, um peso, um valor para a eternidade. Segundo os Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, acima de toda comparação. Essa é a versão NAA, a nova Almeida atualizada. Vou ler na versão NVI. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Paulo chama os sofrimentos de leves e momentâneos, passageiros, estão produzindo para nós uma glória eterna. Olha só que o sofrimento faz em nossa vida, apesar de sofrer no corpo físico, sentir a dor, apesar de sentir o impacto do sofrimento, ele produz em nós um peso eterno de glória. Há uma produção que a gente não vê, não percebe, não nota, mas que está sendo construída, desenvolvida, elaborada pelo Senhor. Por isso, a gente precisa ser, como diz uma metáfora por aí, dentro do nosso campo cristão, que a gente precisa ser igual ao omelete. Quem faz bolo ou omelete aqui sabe, né? Pega o ovo, o omelete faz com a gema ou com a clara? O omelete faz com a gema ou com a clara? Hã? Com os dois? Muito bem, com os dois. Mas diz o ditado popular: quanto mais bate o omelete, quanto mais ele o quê? Vai crescendo, né? Nossa irmã Ed ali é profissional da área e conhece muito boleira de mão cheia. Quanto mais você bate na gema, junto com a clara, está ali batendo, vai crescendo. Assim somos nós. O sofrimento vai batendo na gente, ó, pau. Pum, pum, pum. Ai, tá doendo. Ai, doeu, essa doeu. Não estou aguentando. Não estou suportando. Veio a enfermidade, ai, doeu. Veio a separação, ai, doeu. Veio o rompimento, ai, no processo de amizade, ai, doeu. Ai, veio a demissão do trabalho, ai, doeu. Ai, e assim a gente vai. Veio isso aqui, que vento forte, ai, doeu. Que vento. Quanto mais você vai apanhando, quanto mais você vai sendo massacrado pelo tempo presente, o sofrimento do tempo presente, Deus vai preparando a sua história, a começar aqui da terra, para lhe projetar para algo glorioso, poderoso na eternidade, a glória futura. Tenha certeza e convicção disto. Tenha certeza e convicção disso. Paulo reforça que o sofrimento não é apenas passageiro, mas tem um propósito: conduzir-nos à glória. Ele não fala simplesmente que o sofrimento é passageiro, mas que tem um propósito de nos conduzir à glória. É interessante que Paulo vem trabalhando isso nas suas cartas, e Pedro também fala sobre isso. Lá no capítulo de número 5, na primeira carta, no verso 10, Pedro diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Olha só o propósito da dor, do sofrimento: aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar as nossas vidas nele. O sofrimento é temporário, mas a glória é eterna e garante esses benefícios em Cristo Jesus. E aí Charles Spurgeon diz algo interessante, irmãos: a perspectiva da glória futura é o remédio mais eficaz para as dores presentes. Olha só, a perspectiva da glória futura, a certeza, a convicção da glória futura, se torna remédio para nós no tempo da dor, do sofrimento, da angústia. É remédio, irmã Liésio, é remédio. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e vê que o nosso Senhor voltará e nos levará para estar com Ele eternamente, estaremos com Ele, onde diz que vai enxugar toda a nossa lágrima,
vai eliminar toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. E de forma tão especial receberemos essa glória futura. Tenha certeza, a convicção dessa verdade. É preciso ter essa convicção. Paulo também teve essa convicção, estava preso na sua segunda prisão, já sentenciado à morte por Roma, pelo imperador Nero. Ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Quanto a mim, e isso aqui na versão de Fidelis, a versão que ele usa é a versão de adolescente jovem, né, Fidelis? Da linguagem de hoje. Ele mesmo diz, na versão da linguagem de hoje: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Ele aqui está fazendo uma confissão. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a fé. Verso 8. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Paulo diz, mas também a todos os que esperam com amor a sua vinda. Paulo diz: o tempo da minha partida é chegado. Serei sacrificado. Vou partir. Mas o justo juiz, a convicção dele, o justo juiz me dará a coroa da justiça. Receberei esse presente. Receberei esse presente. Lembrei de um pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer. Ele foi preso pelos nazistas por se opor a Hitler. E ele foi e teve uma vida sofrida, foi muito martirizado ali. Sofreu muito, bateram muito nele. E em 1945, um pouco antes de ser enforcado, de ser morto, ele declarou: este é o fim. Olha só, este é o fim. Mas para mim, o começo da vida. Olha a certeza, olha a convicção. Este é o fim da minha matéria, mas o começo da minha nova vida em Cristo Jesus. Devemos viver, queridos irmãos, convicção de que a glória futura é certa e incomparável. Essa certeza fortalece nossa fé, orienta nossas escolhas e muda a nossa perspectiva diante das lutas presentes. Paulo diz: porque para mim tenho por certo, eu tenho convicção, eu tenho certeza disso. É fato concreto, que o sofrimento que nós enfrentamos no tempo presente não são comparados com a glória que iremos receber em Cristo Jesus, que será revelada naquele grande dia para a glória de Deus Pai. Por isso, queridos irmãos, não esqueça 3 verdades que vimos nessa noite. Aceite a dor presente, reconheça suas aflições, mas não se deixe dominar por elas. Use-as como oportunidade de crescer no relacionamento com o Senhor Jesus, na comunhão com Ele, na intimidade com Ele, com a sua palavra, com a sua igreja, a transmitir a sua fé com o seu testemunho de vida. Segunda verdade, fixe seus olhos na glória futura. É necessário fixar os seus olhos na glória futura, Val. Lembre-se sempre da promessa de que Deus, para além do presente, Ele deixa claro que Ele está trabalhando na sua vida, moldando a sua vida, para lhe projetar para essa perspectiva, a eternidade, a glória futura. E por fim, viva na certeza da glória. Caminhe com convicção de que a glória eterna é garantida em Cristo. Tenha convicção, certeza. Essa certeza deve inspirar
com coragem, com perseverança, e então você brilhar a luz de Cristo por meio da sua vida, e o mundo vê a sua fé vibrante, firmada, encorajada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Baixe sua cabeça, por gentileza.